Boa noite, amigos. Abrindo mais um Esporte na TV. E olha, depois de algumas tentativas, estamos de novo tentando, gravar para reproduzir nesta noite a entrevista com Flávio Fiorin, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jornalistas do Rio Grande do Sul, a quem eu tenho a honra e a satisfação de hoje poder chamar de amigo, Eu que sempre fui um grande admirador do trabalho do Fiorin, hoje estamos aí lado a lado na crônica esportiva. Fiorin, muito boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na TV e que corra tudo bem nessa gravação dessa vez, Fiorin? Boa noite, Jairo, boa noite aos telespectadores. Fica claro que ainda sou seu amigo, apesar de já terem nos boicotado nas gravações anteriores, mas hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser. Importante aí trazer conhecimento, bastante informação para os nossos ouvintes que seguem em home office, acompanhando o seu programa. Verdade, sem dúvida nenhuma. Coisas de home office, Tu tá falando, eu tô fechando o microfone, abrindo, porque tem barulhos externos aqui, mas sem problema. Fiorin, vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória pessoal, Eu sempre gosto de puxar isso, até, poxa, é difícil alguém, que acompanhe futebol, que gosta de futebol, que não conheça o Flávio Fiorin, não saiba da história do Fiorin. Mas, falando um pouquinho também do lado pessoal, tu és casado, é solteiro, antes que as meninas comecem a mandar recados aqui para a TV, enfim, falar um pouquinho da tua vida pessoal, de onde tu és natural, e também o teu início de carreira no jornalismo esportivo, no rádio, Fiorin. Eu nasci em Porto Alegre, recentemente completei 48 anos, no último dia 2 de julho. Sou casado, tenho um filho de 20 anos, o Bruno, certamente vai acompanhar o nosso programa, já está acompanhando. E posso dizer que sou muito gratificado pelo fato de trabalhar com jornalismo esportivo, foi sempre o que eu quis trabalhar desde pequeno, já tinha essa ideia. Comecei em 1993 como estagiário na Rádio Gaúcha, depois ingressei na Rádio Gaúcha de forma oficial como funcionário do quadro do Departamento de Esportes, um ano depois, em 1994, e graças a uma reunião que fizemos, me lembro como se fosse ontem, estava o Armindo Antônio Ranzolin e todo o nosso grupo, de colegas da época, e que me apresentou. Sou muito agradecido. Tem até hoje a caneta que ele me deu de presente na temporada de 94, e muito me orgulha isso. Nunca vou esquecer. Hoje, infelizmente, o Ranzolin não está numa situação legal, está acamado e está com o Alzheimer, um estágio bem avançado. Ainda está aqui entre nós, graças a Deus, mas já não está reconhecendo muitas pessoas. Mas, de qualquer forma, a partir de 94, então, ingressei na Rádio Gaúcha e lá tive a oportunidade de fazer diversas coberturas, diversas transmissões na parte do futsal, também jornadas esportivas na condição de plantão, fiz reportagens, setorismo, apresentação de programas, produção de programas. Muito me orgulha também pegar a produção do Sala de Redação, com grandes ícones, grandes nomes. Muitos já não estão mais entre nós, mas que muito me orgulhou. Enfim, muita coisa legal eu fiz na Rádio Gaúcha, depois me transferi para a Rádio ABC de Novo Hamburgo, ou seja, da Rádio Gaúcha, uma pequena passagem em Novo Hamburgo, e depois ingressei na Rádio Guaíba, de onde saí em 2014. E a partir de 2019, tive a oportunidade de trabalhar também na Federação Gaúcha de Futebol, onde agora estamos fazendo aí o nosso, até dentro do seu programa, já faço um merchan do nosso programa, Na Cara do Gol, que apresenta ao lado do grande Glauco Paza, que tantos ensinamentos me propicia todos os dias, todos os programas, um cara fora de série. Pois é, Fiorin, tu tiveste... Esse é um resumo, um breve resumo aí. Tu tiveste a oportunidade, apesar que também eu já não cozinhei na primeira fervura, como o pessoal brinca, Não, a gente mas conhece. tu tiveste... Um adendo ainda, viu, Claro. Jair, me permita? Eu sou casado pela segunda vez, mas agora no segundo casamento tenho 2 filhas caninas, viu? Que maravilha, que maravilha. Para constar. E aposto que são as tuas xodozinhas, Minhas xodozinhas. É isso aí. Fiorin, poxa, tu tivesse a oportunidade, de
estar ao lado destes ícones da radiofonia gaúcha, né? Você citaste aí Antônio Armindo Ranzolin, Antônio Augusto, que foi um exemplo, né? Eu acho que para todos, exatamente, que atuam principalmente na questão do plantão, mas para todos os jornalistas, enfim, a nova geração aí que não chegou a pegar o Antônio Augusto, o Ranzolin, tem que estudar e relembrar, né? Buscar informações de quem foram esses jornalistas, né, que entraram para a história do Rio Grande do Sul. Como foi naquele momento para ti, né, ainda um garoto iniciando a carreira, estar ao lado dessas feras, né, que já eram reconhecidas, que já eram grandes nomes da crônica esportiva gaúcha e que acabavam sendo um exemplo para ti, assim como durante muito tempo tu foste para mim, por exemplo, e hoje, né, assim como eu tenho o prazer de ser um colega teu de crônica esportiva, tu, naquele momento, começaste a trabalhar diretamente com esses grandes nomes da crônica esportiva. Posso dizer que foi uma emoção assim inagualável, porque não tem como descrever a emoção que tu sente num momento como esse. Você teve a oportunidade de ouvir, né? Cresceu ouvindo grandes nomes do rádio e depois ter essa oportunidade de trabalhar ao lado deles, né? Diariamente, dividir espaços, enfim. Por exemplo, até uma situação curiosa e que marcou bastante o início da minha carreira foi que, quando encerrou o meu estágio, já não tinha mais como renovar, via ser o meu estágio na Rádio Gaúcha, o Ranzolin me disse: vamos lhe contratar, mas somente após tu estar formado. E, paralelamente ao trabalho que eu fazia de estágio na Gaúcha, eu estava estudando jornalismo na Unicinos. E no dia seguinte, para mim, foi uma oportunidade única. No dia seguinte é que eu me formei, voltei à Rádio Gaúcha e tive a carteira assinada. Foi um momento inesquecível na carreira, né? E ali eu pude conviver com grandes profissionais, alguns já não estão, né, aqui, como o caso do Paulo Santana, Vianney Carlet, Roberto Brauner. Também tive a oportunidade de conviver, claro, com o Lauro Quadros, o Kenny, o Rui, mestre Rui Carlos Osterman, quem mais ali que eu me lembro? O Harold Souza também, narrou bastante. José Aldo Pinheiro, não quero esquecer de ninguém da minha época também. Quem mais? O próprio Farid Germano Filho, Antônio Carlos Macedo. E poderia ficar aqui citando inúmeros profissionais da Rádio Gaúcha, também da Rádio Guaíba, o seu Milton Jung, né? Quem mais ali? Oreste Andrade, o Ítalo Gal, que trabalhei também com ele lá em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Flávio Dalpisol, Rogério Belk, Léo Jorge, e por aí vai. Não quero começar a citar, depois vou esquecer alguém, vou declinar de alguém aqui, mas foram pessoas e são pessoas que até hoje tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado delas. E com toda essa experiência no rádio, né, em grandes emissoras, grandes veículos do Rio Grande do Sul, emissoras históricas, né, como a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, principalmente, essas duas, né, essa bagagem toda, né, que tu construíste ao longo desses anos, e eu acredito que tu tenha centenas de histórias, né, de bastidores, histórias engraçadas, histórias de momentos também complicados. A gente sabe que isso é normal, né? Hoje a tecnologia, para quem atua principalmente na retaguarda, né, mas enfim, como um todo, numa transmissão de rádio ou quando uma rádio está no ar, a tecnologia auxilia muito, né? Facilitou ao longo dos anos a vida das novas gerações. Mas tu pegaste ainda aquele momento de rádio escuta, de o pessoal ter que correr atrás, ter que ligar para algum lugar para saber resultado, enfim. Como era para ti tudo isso, hein? Até para o pessoal jovem que está nos acompanhando, porque eu também ainda peguei o final dessa época, assim. Como foi para ti também começar a ver toda essa realidade, né? Viver isso, e hoje estar num outro momento, né? De uma rádio que é totalmente tecnológica, né? As rádios web estão aí fazendo grande sucesso, enfim. Hoje estamos aqui gravando pelo computador de forma remota devido à questão da pandemia. Ou seja, essa transição lá daquele tempo ainda que, né, principalmente as novas gerações só ouviram falar, mas também para esse momento atual, Fiorinho. Pois é. Para quem perdeu
aquela época, não teve a oportunidade de acompanhar, por exemplo, trabalhar com os recursos que tínhamos na época, por exemplo, cartucheira, fita rolo, telex. A gurizada nem sabe o que é isso, viu? Não Se tu sabe. perguntar o que é uma Coisas cartucheira para eles vão achar sabe, que é outras coisas. inimagináveis, né, para os dias atuais. Então, a gente tinha que fechar um placar extenso, né, da agência noticiosa Sport Press, que vinha via telex, e muitas vezes a gente estava no ar e quando eu não estava, estavam outros profissionais do ar, tinha que fechar o resultado, tinha a resenha depois da jornada, e a gente, muitas vezes, tinha que ir para baixo da mesa para ligar, para não atrapalhar quem estava no ar, de pegar o telefone para baixo da mesa e dialogar com a pessoa do norte, do nordeste, lá das rádios de fora, para trocar informações, trocar figurinhas, como a gente chamava. E muitas vezes a ligação não era das melhores, a comunicação não era das melhores. E a gente, às vezes, tinha que gritar. E aí aproveitava o pequeno intervalo comercial para conversar com a pessoa que estava do outro lado. E aí, João, como é que foi o resultado do Noroeste? O cara gritava, né, do outro lado também, não te escutava, eu não escutava quem estava do outro lado, tem um monte de coisa. Aquele Transglobe, rádio grande, que pegava ondas curtas, ondas médias, eu cansei de ir na sacada da Rádio Guaíba para poder escutar, fazendo gestos também, batendo no vidro, colar a plaquinha ali para dar o gol de quem tinha feito, né? E uma outra história muito interessante, certa feita, foi o meu primeiro plantão na Rádio Gaúcha. Era uma transmissão de basquete do Roberto Brauner, do Renato Cardoso e do Regis Royer, da saudosa Pitch Corinthians. Era um jogo do Campeonato Brasileiro. O grande Reginho, justamente lá em Santa Cruz, né? Agora não me lembro o adversário, mas e do saudoso Ari Vidal, o treinador multicampeão da Pitch Corinthians. E aí a jornada começou tranquilamente, e não é que na hora do jogo caiu a linha e não tinha como voltar. Aí me passaram a bola, nada mais, nada menos que 20 minutos, como a gente dizia, ficar enrolando, enchendo murcilha, né? E a gente tinha uma série de papéis todos espalhados na mesa, era comerciais, resultados, loteria esportiva, loteria federal, e a gente repassava, e eu só olhava lá para o operador do outro lado do aquário, quem não sabe, o aquário é o vidro, né, que separa o estúdio da mesa de áudio, ele só fazia assim, vai, segue, segue. Aí eu olhava para a minha direita, que estava lá a central técnica, e aí o meu sinal, segue, segue. Ah, o que eu vou continuar falando aqui? Tá, tudo bem. Aí fui seguindo, e aí me destrinchava na boa, e ali foi, sem dúvida alguma, eu tive a ideia, tive a noção que eu podia seguir em frente, porque 20 minutos falando sozinho, né? E muitas vezes Rádio Gaúcha. Não tinha mais, como a Rádio Gaúcha, aquele canhão, que é até hoje, e tu não tinha mais o que dizer, sinceramente foi o teu batismo de fogo. Batismo de fogo, sem dúvida alguma. Que maravilha. Alguma outra história? Aí teve uma, esse é engraçado. Eu ia dizer, alguma outra história que tu recorde também, ô Fiore? Tinha antigamente, hoje não faz mais, mas era no mesmo corredor, tinha o estúdio da Rádio Gaúcha e dividimos com o estúdio da CBN. E certa feita a CBN tinha na sua programação uma jornada esportiva do Mundial de Vôlei Masculino, jogo da seleção brasileira que ia ser realizado, não sei se no horário das 10 ou das 11 da manhã. Aí estava tudo pronto para ser feita a transmissão e um dos participantes também era o Renato Cardoso, que ia comentar o jogo. A narração era do Roberto Carletti. E aí estava tudo pronto para fazer a transmissão, foi feita todo o roteiro de abertura, toda a sequência aquela. E aí, não é que as imagens da partida não vinham. E aí todo aquele imbróglio para começar. O ouvinte já não sabia o que estava acontecendo, porque o pessoal ficava conversando, já estava sobre a hora do jogo começar e nada de imagem, nada de imagem. E não é que não veio a imagem do evento e não teve como se fazer o acompanhamento online, digamos assim, lance a lance, né? Em tempo real. E, ao mesmo tempo que a jornada abriu, ela teve que ser encerrada pouco tempo depois, porque as imagens não vieram. Porque na época a Bandeirantes anunciou a transmissão do evento e depois cancelou, só que não comunicou, né?
e ainda a direção entrou em contato. Não, mas deu um problema, não podemos fazer a geração demais, o jogo até vai ser gravado para ser transmitido mais tarde. Isso não adiantava mais. Essa é uma das tantas histórias, né, que a gente vivenciou. Sabes, até para o telespectador saber um pouquinho, há um tempo atrás, e como a gente está falando para Novo Hamburgo, vale a pena contar essa, né, para toda a região do Vale dos Sinos aqui. O Novo Hamburgo foi enfrentar, agora não vou me lembrar qual era o adversário, mas pela qual uma das tantas Copas do Brasil que o Novo Hamburgo já participou. E aí a Sport TV tinha anunciado a transmissão desse jogo, no Sport TV 2. E eu, juntamente com mais 2 colegas, né, nós fomos para a residência de um colega, já que a Rádio Galera é uma rádio web, né, montamos equipamento e tal, vamos assistir na TV e fazer a transmissão. E eles trocaram o jogo, nós transmitiram do Novo Hamburgo e transmitiram um outro. E a gente ligou na Rádio ABC, e aí, para não deixar sem a transmissão, eu fiquei narrando, ouvindo a narração do Rodrigo Giacometti. Eu acho que ele nem sabe dessa história. Mas a dublagem era muito comum na época. Eu falava. Rádio escuta também, eu escutava 4 jogos juntos, Nossa. 2 fones em cada, ficava telefonando, fechando, né, passando a limpo a planilha. Era uma loucura total. Só para quem vivenciou aquela época sabe o quanto era maluco, era uma loucura para quem gostava daquilo. E hoje essa facilidade aí que a gente se encontra tudo nas redes sociais e em qualquer canto do mundo você fica sabendo instantaneamente o que está passando. Pois é, há poucos dias, né, já estamos aí estourando o primeiro bloco, infelizmente com esse momento de pandemia, o único campeonato que não havia parado era o Bielorrusso. E o pessoal conseguiu buscar os links lá para acompanhar o campeonato da Bielorrússia. Então, realmente que o Fiorin disse essa facilidade que hoje temos. Teve o da Nicarágua também, né? Exato, da Nicarágua também. Então, incrível, né? Vamos ao intervalo e, na sequência, o Fiorin vai seguir falando, né? Vamos buscar esse momento mais atual aí do Flávio Fiorin, hoje atuando também na Federação Gaúcha de Futebol, né? Ao lado do grande Glauco Paz, outro fera aí da Crônica Esportiva Gaúcha. E falar desse momento complicado que estamos passando aí, ainda estamos passando, apesar de já termos o retorno do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ao intervalo e já voltamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Retornando então com o Esporte na TV dessa noite, olha, para minha satisfação, meu amigo, meu colega, né, grande Flávio Fiorin, um dos grandes, né, da radiofonia gaúcha, que, olha, difícil no Rio Grande do Sul, né, quem gosta de futebol ou atue na imprensa, que não conhece, não saiba, né, quem é Flávio Fiorin, hoje também. Espalha, continua espalhando. Ah, exato, né? Boa. Sempre é bom. Exatamente. E o barulho aqui da vizinhança continua, mas tranquila. A gravação remota é assim mesmo. Mas, como eu dizia, né? Difícil o pessoal que não sabe, né? Porque o Fiorin, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes, né, da nossa crônica esportiva. Fiorin, no primeiro bloco a gente resgatou um pouquinho da tua trajetória, né? Toda a história ligada ao jornalismo esportivo, a tua atuação aí em grandes veículos de comunicação do estado. Mas, como você disseste, em 2014 você sai da Rádio Guaíba, né? E depois tem a sequência, inclusive atuando também com passagens em rádio web. A gente está esperando a tua chegada na Rádio Galera. Não sei por que tu não veio. Depende do convite ainda, né?
Eu acho que é o passe que é caro. Oficialmente. O Rodrigo Aliardi, eu acho que ele se assusta com o valor do passe, é mais ou menos isso. Pode ser. Mas, enfim, e aí, nesse período todo, várias transmissões, aí, enfim, também, né, por esse outro segmento, que é a rádio web e participação em outros veículos, mas hoje também lá na Federação Gaúcha, com esse projeto legal de acompanhamento, de transmissão das coisas da federação, com esse momento atual, que é o de pandemia, aí, desde março, né, a gente vem de um momento bem complicado no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim, e gostaria de saber de ti, como está sendo os últimos anos do Flávio Fiorin, né, o pessoal que está podendo acompanhar o teu trabalho, mas também esse momento atual aí, com todas essas dificuldades devido à pandemia. Muito bem, Jairo, obrigado aí pela oportunidade que você está me dando de destacar um pouco mais aí da carreira. A partir da saída da Rádio Guaíba, né, depois a gente começou a fazer outros trabalhos aí pela internet, de acompanhamento de jogos, abastecimento de portais, enfim. Depois surgiram novas oportunidades de trabalho e também de participação em programas esportivos. Tive também participando muito tempo, né, junto com o Farid Germano Filho, que me propiciou também uma boa vitrine na TV. O próprio Cadu Oliveira, na qual a gente sempre tem a oportunidade de participar lá na RDC TV, do seu programa Cadu, do seu programa Dois Toques. O próprio Rogério Amaral também, já participei em muitos programas dele. E, claro, paralelamente fazendo esses trabalhos pela internet, participando de streamings como esse que a gente está fazendo, lives nessa época de pandemia, que é o novo recurso, né, que a gente está utilizando já há um bom tempo. E estamos ingressando agora na segunda temporada do programa Na Cara do Gol, que foi um convite feito pelo Francisco Noveleto Neto, presidente na época, que convocou o Glauco Pazza e, para minha felicidade, lembraram do meu nome para fazer essa parceria. O Glauco Pazza mais direcionado ao trabalho voltado à dupla Grenal e o meu às questões do futebol do interior. Aí unimos as forças, né, nesse projeto, que sempre busca, né, divulgar não só as coisas da dupla Grenal, mas também os times do interior, as suas preparações, gols, enfim, fazendo uma divulgação diferente do que os veículos abertos estão fazendo, para não ficar sempre a mesma coisa, né, fazer o trabalho diferencial. Então, a gente tem, em média, 15 a 20 minutos, 2 programas semanais. Com a pandemia, reduzimos para 1, mas agora, com a volta do futebol, já estamos fazendo 2 programas, sempre às terças e às sextas-feiras, que é veiculado nas redes sociais da Federação, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. É uma oportunidade única, uma satisfação muito importante que estou tendo de ingressar num veículo TV, porque eu sou oriundo do rádio, e tinha comigo aquela ideia que sempre, quando eu comecei no rádio, sempre gostei do rádio, no rádio ficarei, mas com o passar dos anos, com o passar dos tempos, a gente precisa se reinventar, buscar novas mídias, trabalhar novos projetos. E como o jornalista não pode estar parado só num local, só numa mídia, então acabei me reinventando e, a partir daí, a cada dia, aprendo um pouco mais sobre essa mágica, né, que a televisão nos proporciona, a TV de um modo geral, e tem sido muito importante aí fazer esses programas ao lado do Glauco Pazza, e sou agradecido de coração a ele, ao presidente Noveleto e ao presidente Oxman, que deu continuidade, deu prosseguimento a essa nossa ideia, deu esse voto de confiança para que a gente siga elevando ainda mais o nome da federação, e, claro, dos clubes e do nosso índio Capilé aí, né, que felizmente parou as atividades, né, Jair? Exatamente, mas o principal é que, olha, o Aimoré fez uma boa campanha, viu? Fez uma boa campanha, terminou em 6º na classificação geral, se eu não estou enganado, então não dá para reclamar, não. Apesar, não, né, claro que tinha objetivos maiores dentro do campeonato, de repente chegar uma Série D, mas fica para a próxima, aí, vamos continuar na luta. E o Hélio Vieira fez um grande trabalho, né? Não dá para reclamar. O Fiorin, você acredita que era o momento de realmente ter voltado ao futebol, não dava mais para segurar? Com todos os protocolos sendo seguidos, de repente podia ter voltado antes, ou foi bom mesmo, né, ter dado essa parada desses 4 meses aproximadamente e voltado somente agora, ou deveria esperar um pouco mais? Como você vê essa situação do retorno do futebol aqui no Rio Grande do Sul?
Não, acredito que os protocolos que foram feitos pela Federação Gaúcha de Futebol e serviram de exemplo também para a CBF, como já vi em outros veículos, ele mesmo destacando, não sou eu que estou dizendo, o Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, elogiou os protocolos da Federação e da dupla Grenal. Acredito que tudo foi feito de maneira, assim, como é que eu vou te dizer, maneira cuidadosa, porque não se poderia voltar de uma hora para outra com a situação que a gente não sabe. Hoje, a pandemia em uma determinada cidade está mais elevada, em outra nem tanto, numa outra cidade já a situação é bem mais quase de calamidade, mas foi tudo ao seu tempo. Teria que voltar, teria. Foi bom para todos, para nós profissionais, para voltar a trabalhar, ainda que não presencialmente, mas todos precisavam da volta do futebol. Ah, mas o comércio está fechado, eu não posso sair, eu fui despedido, o meu trabalho eu acabei não podendo continuar com ele, mas tudo vai se encaixar na hora certa, tudo vai normalizar, se Deus quiser. Mas, de qualquer maneira, o futebol tinha que voltar, verdade? Dentro dos protocolos, do seu tempo, tudo voltou como tinha que ser. Não, o ideal, é verdade, o ideal era todos nós estarmos juntos, nos encontrando nos estádios, nas zonas mistas, enfim, aí isso fica só para o ano que vem. Mas, de qualquer maneira, está tudo certinho, o Gauchão voltou, já está prestes a terminar, outros campeonatos voltaram, e só temos a elogiar o que foi feito pelo presidente Luciano Oxman, pelo Nelson Marquesan Júnior, né, pelo Eduardo Leite, né, as nossas autoridades, que muitas brigas tivemos e determinadas oportunidades, era até para ter iniciado antes, mas se não iniciou é para que não era para ser, que o homem lá em cima sabe a hora certa de começar tudo, voltar tudo ao normal, e claro que não tem comparação, mas tanto é verdade que, como foi feito no Rio de Janeiro, né, a Deus dará daquele jeito, Rio de Janeiro que estava no ápice, né, da pandemia, fez a rodo para terminar de uma vez por todas, que o Flamengo queria, porque queria terminar, daquele jeito não. E nós seguimos tudo rigorosamente dentro das orientações dos médicos, dos sanitaristas, das autoridades governamentais. Acredito sim que voltamos dentro daquilo que foi nos nossos protocolos, e daqui para frente só temos a dar sequência. Claro que não com público ainda nos estádios, mas de qualquer maneira o futebol está aí e é, sem dúvida alguma, um passatempo e um entretenimento para aquelas pessoas que estão em casa e que não tiveram ainda a oportunidade de resgatar os seus trabalhos. Fiorim, para a gente encerrar, já estamos estourando o tempo do programa, bem rapidinho, o que esperar, claro, o Campeonato Gaúcho está terminando aí, mas o que esperar da dupla Grenal para as competições nacionais que se avizinham, para a Libertadores, que vai ter a retomada ali no mês de fevereiro, enfim, como você vê hoje Grêmio Internacional a nível Brasil e até mesmo na disputa da Libertadores, onde inclusive estão no mesmo grupo? Há um nivelamento da dupla Grenal, né? Prova disso são os últimos clássicos grenais disputados. Apesar dos resultados, a disputa tem sido bastante equilibrada, e acredito que nas competições que estão por vir, como você mencionou há pouco aí, o Campeonato Brasileiro já está começando, depois tem a volta da Libertadores, tem Copa do Brasil, mas acho que a dupla Grenal deveria dar uma olhadinha, um foco, claro, a Libertadores é o máximo, mas deveria dar uma olhadinha para a disputa do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Internacional venceu pela última vez em 79 e o Grêmio venceu pela última vez em 96. Então, dois times da magnitude da dupla Grenal não podem ficar tanto tempo na fila assim, esperando um título brasileiro. E vendo aí desde a era dos pontos corridos, nenhuma chance de conquistar o Campeonato Brasileiro, que ficou sempre na mão dos paulistas, dos mineiros e dos cariocas. Eu vejo por aí, desejando todo sucesso para a Grêmio Inter na sequência, mas que deveria dar um carinho, um cuidado especial para o Brasileirão, que já está começando aí, e acredito que a dupla Grenal deve dar essa satisfação para os torcedores, porque quem não quer ser campeão brasileiro, né, Jair? Sem dúvida. Fiorim, olha, só te agradecer pela disponibilidade. Espero eu que agora corra tudo bem, né? Na questão do programa vai dar tudo certo, né? Se o pessoal está acompanhando é porque deu certo. Então, assim, ó,
Te agradeço muito, né, mais uma vez, pela tua atenção com a minha pessoa, com a Vale TV, e sabe muito bem do carinho, né, de toda a admiração que eu tenho por ti, pelo teu trabalho, né? Olha, sem dúvida nenhuma, tu fostes e é uma grande referência para mim no jornalismo esportivo. Então, só te agradecer mesmo, Fiorim. Hoje poder te chamar de amigo, acima de tudo, que é o mais importante. Grande abraço, Fiorim. A amizade, o coleguismo acima de tudo, muita saúde para todo mundo e um abraço, né, para o pessoal que está nos acompanhando e também para os seus colegas aí da Rádio Galera, que foi a pioneira, né, nas rádios webs aqui no Rio Grande do Sul e que serviu de exemplo aí para que outras webs tivessem também origem, não só aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado e pelo Brasil afora. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu. Aí, grande Flávio Fiorim, né? Nesta noite conosco aqui no Esporte na TV. Lembrando, fica o convite. Você permaneça ligado na programação da Vale TV e o Esporte na TV volta amanhã, 19h30. Valeu, grande abraço.